Coveste 2009, primeira etapa, tipo A, Química, questão número 72. Propriedades coligativas de uma solução são propriedades que dependem somente do número de partículas do soluto na solução. A adição de uma pequena quantidade de soluto não volátil a um solvente para formar uma solução diluída ideal permite estudar quantitativamente. Gostaria antes de lembrar as três propriedades coligativas. A primeira é a tonoscopia. A tonoscopia trabalha com a pressão máxima de vapor ou pressão de vapor. Pressão de vapor ou pressão máxima de vapor é a pressão observada quando um líquido e seu vapor coexistem em equilíbrio dinâmico. Quando você tem um solvente, quando você tem um líquido puro, a pressão de vapor será maior que a pressão de vapor de uma solução. Pelo fato de termos adicionado um soluto não volátil a esse líquido puro, nós vamos diminuir a sua pressão de vapor, nós vamos diminuir a sua capacidade de evaporação. Uma vez que pressão de vapor, você pode associar a capacidade de evaporação. A segunda propriedade coligativa é a ebulioscopia. Ebulioscopia consiste no aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil. Se você tem a água pura, ela ferve em 100 graus Celsius. Se você tem a adição de um soluto não volátil a essa água pura, com certeza aumentaremos a sua temperatura de ebulição. A terceira propriedade coligativa é a crioscopia. A crioscopia consiste na diminuição da temperatura de congelamento pela adição de um soluto não volátil. A água, ela congela a temperatura de 0 graus Celsius. Pelo simples fato de você adicionar sal a essa água, a sua temperatura de congelamento diminui a menos 20 graus Celsius. Existe a propriedade que é a osmoscopia. Osmose consiste na passagem de solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Se você quiser impedir a osmose, você submete essa solução a uma pressão, que nós chamamos de pressão osmótica. É a pressão exercida sobre o sistema para impedir a sua diluição, para impedir a passagem de solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada. Com isso, podemos analisar cada item. Item A. A elevação da pressão de vapor a partir da constante ebulioscópica. Bom, em que se refere à pressão de vapor, nós temos que analisar em função da constante tonoscópica e não em função da constante ebulioscópica, uma vez que a propriedade coligativa que trabalha com pressão de vapor é a tonoscopia, como disse anteriormente. Então o item A está errado. Item B. Abaixamento da temperatura de ebulição que ocorre com a adição de um soluto não volátil. Ainda há pouco falamos que quando adicionamos um soluto a um líquido puro, nós aumentamos o seu ponto de ebulição. Essa característica do aumento do ponto de ebulição pertence à ebulioscopia, que é uma propriedade coligativa que se caracteriza pelo aumento do ponto de ebulição pela adição de um soluto não volátil. O item B está errado. Item C. A elevação da temperatura de solidificação a partir da constante crioscópica. Bom, a constante crioscópica, na realidade, faz referência à diminuição da temperatura de congelamento. Então, a adição de um soluto não volátil a um líquido puro, você vai diminuir a sua temperatura de congelamento. E a esse fenômeno nós damos o nome de crioscopia. O item C está errado. Item D. A pressão osmótica estabelecida entre o solvente puro e a solução, separados por uma membrana semipermeável. Voltemos ao enunciado. A adição de uma pequena quantidade de soluto não volátil a um solvente para formar uma solução diluída ideal permite estudar quantitativamente. Exatamente. A pressão osmótica ela é representada por π, que é igual à molaridade que multiplica R, constante universal dos gases perfeito, e a temperatura absoluta. O item D. A pressão osmótica estabelecida entre o solvente puro e a solução, separadas por uma membrana semipermeável, é o item correto. Item E. O aumento da temperatura de ebulição a partir da constante crioscópica. O aumento da temperatura de ebulição estaria relacionado com a constante ebulioscópica. O item E está errado. Item correto é o D, encerrada a questão.